Bom dia, irmãos. Vamos ver o versículo, Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que o Senhor aplique a sua palavra nesta manhã aos nossos corações. Pode sentar e mantenha a sua Bíblia aberta. Não feche a Bíblia, irmãos. No domingo passado, lembra, eu falei para os irmãos sobre o que causa a infelicidade no homem. Eu estava ouvindo Jessé falando sobre o pecado. E como está acontecendo hoje, irmãos? A gente sabe que essa nova ordem mundial está tentando colocar na mente do povo: aproveite a vida, aproveite, seja feliz agora, tá? Isso é uma jogada diabólica, porque a sociedade hoje está convivendo com o mal, convivendo com maldade no seio deles. E aí, irmãos, os irmãos sabem as consequências. Eu poderia parar aqui com os irmãos e citar casos e casos e casos, quando vemos jovens, adolescentes, mulheres, homens convivendo com o mal, sabe? E dizendo que são felizes. Eu até contei para os irmãos daquele moço conhecido da Vivian, que a vida dele foi a vida de bacanal, a vida de mulheres. E quando morreu, a irmã dele disse que ele soube aproveitar a vida. Então a questão do inferno hoje não aliás, é muito ignorado, até dentro das igrejas. Tá? A ideia hoje é não falar sobre coisas negativas. Tá? Não falar do inferno, não falar do pecado, falar só de coisas boas dentro da igreja. Eu até citei para os irmãos de uma igreja que eu fui pregar, e aquele terceira estrofe daquele hino 188, eles não cantaram. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. No domingo passado, eu falei qual foi a causa, qual é o problema. Está no versículo 4. Enquanto calei os meus pecados. Irmãos, estão vendo? Irmãos, estão vendo que não é questão aqui de psicologia ou filosofia. É algo individual. Você calou o pecado lá dentro. Calou o pecado, então você vai ter problema. Vamos rapidamente aqui. Deus focaliza o problema aonde? Onde Deus vê o problema? Nós vemos por fora. Nós vemos, assim, do ponto de vista natural. Deus não. É o pecado lá dentro. Os irmãos lembram de Davi? Como ele ficou guardando o pecado dele por mais de ano, até que a criança nasceu. Tá? E assim que a criança nasceu, quando Natan veio, Natan rasgou a cortina e mostrou onde estava o problema dele. Seu problema você está encobrindo. Seu problema é você pecou contra Deus. Você ofendeu a Deus. Tá? Então, irmãos, eu lembro que eu falei para os irmãos, gravei o assunto. O pecado é o amoreco nosso. É a coisa aquele amigo nosso que fica guardado e você protege ali. Você não quer falar, você não quer denunciar. E aquilo vai enchendo o coração. O pecado, ele amplia o número de iniquidades lá dentro. Você vai se tornando mentiroso, você vai tentando ser feliz por fora, quando lá dentro você está arrasado. Tá? Você é infeliz lá dentro no coração. É isso que acontece.
queridos irmãos. E você não quer que ataque. Falar de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, é um ataque fulminante ao homem que ama o seu pecado. Ele não quer que fala do amor dele lá. Ele está guardando aquilo. Ele é egoísta. Ele está vivendo em servir o pecado. Então ele protege aquilo lá dentro. Como se fosse proteger bichinho de estimação lá dentro. Mas são cobras venenosas que vão matá-lo. Vão levá-lo para o inferno. Caso ele não confesse e se arrependa. Tá? Então, por que eu calo os meus pecados? Eu mostrei 4 razões. O primeiro foi, a primeira razão. Acho no íntimo que eu posso esconder de Deus. Tá? E isso acontece até dentro da igreja. Se não for pregado no púlpito sobre o pecado, sobre o estado do coração do homem, ele vai esconder. Ele vai arrumar trabalho dentro da igreja, ele vai tentar ser o melhor, vai orar mais, vai até fazer música, vai adorar. E ele tenta fazer isso aí, irmãos, porque ele acha que ele pode esconder de Deus. Não tente. A tendência é quando o pastor entra, que começa a atacar essas coisas, a pessoa foge, sai da igreja. Por quê? Porque ele não quer que seja denunciado o seu pecado. Outro detalhe, queridos irmãos, a pessoa se acha importantíssima com aqueles pecados. Né? O pecado deixa você se sentindo alguém. Tá? Você se sente uma pessoa com pecado. Você se acha importante com o pecado lá dentro. E até você encontra amigos que vão elogiar você. Você lembra do filho de Davi, que arruinou a irmã dele, estuprando a menina, né? Levando enganosamente para o quarto, uma moça direita, né? E não tinha proteção. Davi tinha caído no pecado de adultério, ele não tinha mais poder e autoridade para proteger a família dele. Então o que aquele moço falou? Ele encontrou o primo dele, associou-se com ele e o primo deu boas ideias. Então, tá vendo, queridos irmãos, o que o pecado faz? Você encontra pessoas que se associam com você. Eu me lembro do tempo que eu era incrédulo, quando eu vivia no pecado. Tá? Sempre encontrava amigos que pensavam do mesmo jeito, que formulam conosco um grupo, né, que dá força para a gente. Eu também não quero ser descoberto lá dentro. Eu não quero ser denunciado. Eu quero viver. Opa! Irmãos, pastores têm encontrado até pessoas dentro da igreja que dão dinheiro para ele não falar o que tem que falar. Tá? Porque é sério. Bom? Então, queridos irmãos, é miséria. É terror conviver com o pecado. E eu posso denunciar alguns, falar de alguns, mas aqueles que são mais importantes, eu não falo. Vamos para as consequências? Vamos lá. As tristes consequências. A primeira é, Deus está vendo. Não adianta. Nada pode estar encoberto aos olhos do Senhor. Em Provérbios diz que até o inferno, os irmãos sabem que o mar encobre o inferno. Está em Jó capítulo 26. O Senhor está vendo tudo lá. Não tem nada encoberto perante o Senhor. Até aquela coisa mais íntima que ninguém sabe. O marido de uma mulher não sabe, ou ela não sabe a respeito do marido, os filhos também. E Deus está vendo. Ele está vendo tudo. O coração do homem está claramente, não tem nada encoberto. E outra coisa, irmãos, o Senhor odeia o pecado. Tá? Ele odeia. Você tem ódio de barata, de um ratinho que aparece dentro da sua casa, ou até uma cobra entrando na sua casa, você quer matar aquilo. Agora imagina o ódio que Deus tem do pecado. E enquanto ele está vendo, não houve confissão, não houve abandono, e olha, se é crente, Deus vai usar de uma vara terrível, vai corrigir aquela pessoa, até aquela pessoa saber que Deus odeia e que quer a santidade dele. Outro detalhe aqui, irmãos, a aliança com o pecado
é assegurar guerra contra Deus. Você não pode ter amizade com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. De maneira nenhuma. Tá? Deus é o ódio dele, ele vai fazer guerra contra o mal. Tá? Por que a ira de Deus está sobre as pessoas no mundo? Por quê? Por causa do pecado. Você vê a pessoa lá fora, seu amigo, vizinho seu, parente seu, filho ou pai, não importa, não importa, a ira de Deus está sobre a cabeça daquela pessoa, porque ele está no pecado. Tá vendo? Então não adianta. Correu até hoje à noite, eu vou pregar sobre João 3,36, tá? Sobre a ira de Deus, sobre a cabeça das pessoas. Outro detalhe, queridos irmãos, é sentida angústia no físico. Olha o que ele diz aí no versículo, veja, capítulo 30, Salmo 32, diz o quê? Veja, enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Versículo 3. Né? Então, os sintomas do coração. Olha o que diz. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja, queridos irmãos, o homem é forte como? O homem não é forte com palavras duras. Quando o homem está no pecado, ele, se é um pai de família, começa a bater na esposa, começa a querer abandonar, traz terror para dentro de casa. Os irmãos já perceberam? Por quê? O que faz o homem forte é o caráter. É um temor ao Senhor. Tá? Então, quando ele está o pecado está sem confessar, ele se torna uma pessoa brutal. Tá? Porque lá dentro falta vigor. É sequidão de estio. Os irmãos já viram quando está faltando chuva? Como o povo sofre com falta de chuva. Tá? Imagina o rei Acabe com 3 anos e meio sem chover. O que aconteceu? É um homem perverso, queria arrumar mais coisa para os cavalos dele. Água para os cavalos. Abrindo poços para tentar salvar. Os cavalos não pensavam no povo. Né? Olha, irmãos, o homem no pecado, eu falei para os irmãos que o homem está debaixo da ira de Deus. E a angústia é sentida, irmãos. Olha, tempo atrás, eu ouvi, acho que foi o ano passado, 3 casos de pastores que se suicidaram. Que tristeza, que cor horrível, irmãos. Um homem chamado pastor se suicidando. Isso não é coisa de, tadinho dele. Não, isso é feio. Porque alguma coisa estava errada na vida. Tá? Veja, irmãos, manifesta a angústia lá dentro, ressequimento na alma, manifesta em doença, depressão, fuga, violência, rebelião, perseguição aos verdadeiros crentes, busca de alívio por meios de mentiras religiosas. É por isso que o povo vai atrás de falsos mestres, porque eles ganham dinheiro com isso. Porque eles vão falar bonito, vão orar, ore por mim, tal. Ele não, está precisando se confessar os seus pecados. Tá? E é assim, queridos irmãos. E note o que acontece, queridos irmãos. A ira de Deus, ele tem ódio do pecado. Nada fora de Deus para tirá-lo dessa condição. Não tira. Você pode trazer um amigo seu aqui, ele vai pedir, pastor, ora por mim. Qual o problema dele? Qual o seu problema? É pecado na vida. Anos atrás, uma senhora entrou aqui no culto de quarta-feira e ela falando sobre o problema dela com o marido. Com o marido. Não dava certo, era problema, era briga. Eu sentei com ela, bem aqui. E escuta, a senhora teve relação sexual antes de casar? Tive. Está aí. Ele vê a senhora como aquela mulher que deitou com ele antes de casar. Então ele agora tem que confessar a Deus. E confessar para ele também.
Tá vendo? Irmãos, as consequências são gravíssimas. Tá? Consequências gravíssimas. Os sintomas da miséria. Vamos lá. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deixa eu acompanhar aqui com o relógio, queridos irmãos. Primeira coisa aqui. A ideia de ressequimento é consequente falta de fruto. Eu que tenho pastoreado há alguns anos já, mais de 40 anos. Eu tenho visto, irmãos, o que acontece com pessoas que não confessam. É por isso que Jesus Cristo, a Bíblia manda pregar sobre arrependimento. A pessoa que nunca se arrependeu, ela nunca voltou atrás. Ela nunca conheceu o caminho tortuoso dela, que começou lá atrás. Nunca voltou para confessar. Eu me lembro uma vez, eu tive que contar para minha mãe uma mentira que eu falei para ela. Quando eu era novo lá na Bahia. Eu já estava num ministério. Falei, minha mãe, me perdoa. Eu menti para a senhora. Olha, irmãos, a vida de um crente, a vida de um homem e de uma mulher, tudo começa no arrependimento. Tudo. É a nova vida. Tá? Vamos lá. A alma está carente de vigor e as reações cabem apenas ao aspecto físico. Às vezes ele chora, às vezes ele ora, mas o problema está lá dentro, no coração. Irmãos, os sintomas são tantos. E agora, o pecado? Eu conheço um jovem, um amigo meu, não é mais jovem, ele foi colega meu de escola. Ele casou com uma colega também. E eu soube, faz o que mais de anos que eu soube, que ele abandonou a esposa, foi lá para o estado de Goiás, casou com outra mulher. Eu entrei em contato com ela, porque ela é como irmã para mim. E ele também era como um irmão. Era tudo da escola lá no Maranata. E o que aconteceu? Ela contou que ele começou a sentir assim, levando no médico, acho que problema mental. Mas não é. É que quando você tem intenção errada, você cria um problema aparente. Seu alvo é chegar lá. E chegou. No final, abandonou a esposa e casou com outra. Tempo atrás, eu entrei no Facebook e ali no chat, onde a gente conversa pessoalmente, e eu perguntei para ele, por que você abandonou a esposa e casou com outra? Ele não me respondeu mais nada. Então a jogada é silenciosa. É muita artimanha por detrás disso, queridos irmãos. Vamos lá. Não há felicidade. A ausência da genuína felicidade é mostrada. Você nunca é feliz com o pecado. Você só é feliz se está andando com Deus. A felicidade bíblica é aquela que sobe, não a que desce. Tá? Você está andando com Deus, você é feliz. Pode ter problema como for, mas a felicidade está em andar com Ele. Então, vamos lá. Anotei aqui algumas coisas que eu quero falar rapidamente, por causa do nosso tempo. Olha, falta de paz com Deus e a falta de paz. Lembra que eu falei para os irmãos, já ensinei aqui, tem duas pazes na Bíblia. A paz com Deus e a paz de Deus. Aqui, nesse caso, se é um crente, é a falta da paz de Deus. Tá? E resulta numa inquietude interior. A pessoa não quer vir para a igreja. Não lê a Bíblia, não ora, porque tem pecado na vida. Segundo lugar, disposição para acreditar em crendices e superstição. É por isso que criaram várias igrejas hoje, cheias de superstição. O movimento pentecostal é um movimento supersticioso, irmãos. Deus vai te abençoar, Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Creia nisso, declare isso. Superstição. Vida começa a andar com Deus. Outro detalhe aqui, manifestação de ansiedade e de medo. O pecado faz isso na vida. Ao invés de paz, a ausência de paz resulta em medo. Medo.
e até vem dúvida se você é crente ou não, se você é salvo ou não, e o pastor vai achar que você não é crente. Quem mais conhece fora do Senhor, dentro de uma igreja, uma vida de uma ovelha? É o pastor. Eu conheço. Eu lido com os crentes. Eu sei o que está acontecendo. Porque a experiência e a Bíblia nos mostra isso. Um outro detalhe, irmãos, incerteza ante ao futuro. O pecado lança isso na vida. Você fica incerto quanto ao futuro. O medo da morte pode chegar. A atitude de fuga para se esconder da verdade. Isso ocorre demais. Eu não quero ouvir mensagens que vão tratar do pecado. Eu não quero. Eu vou dizer que estou doente, inventa mentira. Quantas pessoas tiveram aqui mentirosas? Porque a maior mentira não é contra o pastor, é contra Deus. Você está argumentando que eu não tive prazo, eu estou um pouco mal. Você inventa mentira para não ir na igreja. Porque você não quer confronto. Eu conheci alguém aqui, ela não queria confronto, um confronto pastoral, porque ela mesma falou, eu não quero confronto. Porque tem pecado na vida. E você pensa que o tempo passa e aquilo vai acabar, que aquilo apaga. Não, o pecado está escondido debaixo do tapete do coração. E é assim, queridos irmãos. Logo Deus destampa aquilo e mostra o que está acontecendo. Olha que coisa horrível. Se não for tratado na base de confissão, não vai adiantar, queridos irmãos. Vai voltar tudo de novo. Ok, também atitude de perversidade em relação ao próximo. É impressionante, quando há pecado escondido na vida, você vai defender o erro de alguém. E você vai atacar quem quer o bem da pessoa. Você vai dizer que aquela pessoa que está vivendo no erro é melhor. E aquele que está tentando lhe ajudar que é perverso. Outro detalhe. Insatisfação quanto àquilo que possui materialmente. Você nunca está contente. Não está contente com a comida, não está contente com a roupa, não está contente com o que tem. Você quer se ajuntar ao mundo para buscar coisa que você acha que vai satisfazer a sua vida. Outro detalhe. Você manifesta servidão ao pecado em várias áreas da vida. Vai manifestar palavrão, raiva, vingança. Várias áreas da vida vão aparecer com os dentes, ou com as unhas e com os dentes contra as pessoas e prejudicando. Você vai deixar a santidade de lado e vai amar uma vida errada e querer aproveitar o mundo. Você vai amar o mundo com seus prazeres. Uma desenfreada busca de prazeres carnais, tendo em vista ficar alegre. Companhia de ímpios. Acha que alegria e prazer está na comida, está no conforto, está no passeio. Você sempre vai fazer isso. E disposição para ajudar em atividades compensadoras. Você vai ser religioso, mas você vai querer agir na base de fazer alguma coisa na sua religião para que você sinta bem naquilo e todo mundo acha que você é espiritual. A religião falsificada, ela serve para encobrir a maldade de um coração. Eu conheci alguém, ele até frequentou aqui a nossa igreja. A vida dele é querer fazer música, mas um homem completamente sem paz na alma. E a verdade central, para chegarmos ao fim então. Amor ao pecado e ódio contra Deus. Você não adianta. Se você amar o pecado, você vai odiar Deus. Não tenha assim esse ajuntamento, essa ligação. Quando um homem ama uma outra mulher e não sua esposa, pode ter certeza que ele vai odiar a sua esposa. Não há como combinar o mal com o bem. Você ama Deus, você odeia o pecado. Você ama o pecado,
você vai odiar a Deus. E, olha bem, consequente endurecimento. Continue amando o pecado. E o embrutecimento no coração vem. Nem conselho você busca, não. Você vai querer fugir da verdade. Lembra que a Bíblia diz em Hebreus: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Qual a atitude então, queridos irmãos? A solução está em humilhação. É a coisa mais terrível para nós, irmãos, é humilhar. Nós queremos passar por cima daquilo, menos humilhar. Eu já vi pessoas saindo daqui da igreja porque não queria se humilhar. Não queria tratar com o mal na vida. Preferiram sair. Falta de humilhação. A vida vai melhorar? Vai piorar. Enquanto não for tratado com o mal. E as atitudes, suas atitudes, lembra bem, não afeta Deus, afeta a vida, afeta o seu testemunho, afeta a bênção de você ser uma pessoa que vai atrair outras pessoas para a igreja. Quando a vida está correta, Deus nos usa para atrair pessoas para Ele. E Deus estende o seu socorro para a alma que se humilha. Segredo é esse, querido. Você é crente, se humilha. Volte para o Senhor. Aceite as disciplinas de Deus. Aceite. Ele pegou um cinto para lhe dar uma surra. Aceite. Humilha-lhe perante o Senhor. Com incrédulos, irmãos, já sabem. O incrédulo é humilhar, confessar, abandonar seus pecados e se converter a Cristo de todo o seu coração.